Começa agora o programa Café com Leite. Sua audiência, sua companhia é muito importante para mim. Vem tomar um café comigo? Meu convidado de hoje, ele é analista tributário da Receita Federal do Brasil. Eu vou conversar com o Dr. Newton Oliveira, ele que também é supervisor de atendimento da Terceira Região Fiscal. E veio aqui conversar comigo sobre imposto de renda pessoa física. Doutor Newton, muito obrigado aí por você aceitar vir conversar comigo sobre um tema, diga-se de passagem, em voga, atual, né? Porque imposto de renda tem sempre o que se conversar, né? E eu fiquei muito feliz, seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Para mim é uma honra, um prazer muito grande estar aqui, receber esse convite, Leite. E falar sobre esse tema que hoje, diante do limite, do valor percebido hoje, que presume-se aí que vai aumentar para R$5.000 mensais, mas pega uma boa fatia de pessoas, né, de trabalhadores, não é, doutor? Sim, é verdade, Leite. A gente tem hoje esse limite de rendimentos tributáveis a partir de R$ 33.888. É um limite que atinge uma grande parcela da população que não tem conhecimento sobre imposto de renda, sobre o que é uma DIRPF, o que tem que fazer, qual é o prazo. Geralmente as pessoas só ouvem falar na mídia sobre o imposto de renda, mas às vezes não se atentam que precisam fazer aquela declaração. E principalmente para esses cidadãos que tem anos que são obrigados a fazer, outros que não, né, que estão naquela margem ali da declaração do imposto de renda, que não tem dinheiro às vezes para pagar um contador, ocorre muitas vezes de o CPF deles ficar pendente. E com o CPF pendente é como o CPF cancelado, você não consegue fazer absolutamente nada com aquele CPF. É o principal documento hoje, né? É a principal numeração, exatamente. Você não consegue sequer cadastrar um chip de operadora de telefonia, fazer uma matrícula, receber remédio na farmácia popular. Basicamente você não faz nada com o CPF pendente. Então acho que é isso o grande objetivo aqui, para a gente alertar essa população. Doutor, o senhor falou de um limite anual de R$ 33.888, ou seja, se eu ganhei o ano passado, em 2024, dentro até esse limite eu estou isento. Passou disso ou igual a isso, eu já sou obrigado. Exatamente. Se você teve, né, pegue seus contra-cheques, junte ali os seus rendimentos, pegue o seu informe de rendimentos junto com a empresa onde você trabalha. Estou falando daquele trabalhador comum, empregado, né? E se esses limites, esses rendimentos tributáveis ultrapassaram R$ 33.888, você é obrigado a fazer a declaração do imposto de renda. Existem outros limites, né? Se você tiver, por exemplo, também rendimentos isentos, recebeu FGTS, pensão alimentícia, indenização trabalhista, tudo isso aí é rendimento isento. Se ultrapassar de 200 mil, aí é que você se torna obrigado, né? E aí outros limites, outras situações que acho que para a maioria da população acaba não ocorrendo muito. Não ocorrendo, mas essa da tributação, ela é a principal. Agora um detalhe importante, R$ 33.888 é do valor líquido que eu boto no bolso? Não, isso aí é rendimento tributável, né? Você tem que ver, o trabalhador ele não deve pegar simplesmente aquele valor líquido que entra na conta dele, né? Não é essa soma. Toda a empresa, assim que termina aquele ano, no início do ano seguinte, ela é obrigada a fornecer ao cidadão o informe de rendimentos. E aí é nesse informe de rendimentos que ele vai identificar lá nos rendimentos tributáveis se ele está obrigado ou não. Pode até ser uma sugestão, né, para as próximas edições do programa do imposto de renda, que já venha dizendo naquele informe de rendimentos. Por esses rendimentos você já está obrigado a fazer a declaração do imposto de renda. E um detalhe importante, a empresa é obrigada a entregar, independente da pessoa estar obrigada a declarar ou não, né? A empresa é obrigada a entregar, né? Existe a lei falando isso. E ocorreu uma situação recentemente que o informe de rendimentos, que era comum o contribuinte chegar lá no portal ECAC, no site da Receita, e baixar aquele informe, até recentemente ele não estava disponível. E aí muitos contribuintes procuravam os nossos canais de atendimento perguntando: quando é que vai estar disponível? Quando é que vai estar disponível? E a gente já tinha uma questão aí orçamentária
que estava dificultando a implementação desse dado lá no portal ECAC. Mas a gente afirmava, olha, quem tem a obrigação de fornecer é a empresa. A Receita Federal disponibiliza lá para a comodidade do contribuinte, mas é a empresa quem deve fornecer. Diga-se de passagem, ela poderá até ser penalizada se assim não fizer, né? Exatamente. Eu digo isso, doutor, porque as pessoas precisam tomar conhecimento disso, né? Muitas vezes eu mesmo peço, olha, pega a DIF lá na empresa, ele sabe sequer o que é DIF, ele sabe o que é o informe de rendimento, né? A gente chama DIF, que já se tornou popular, viu? Exato. Quando você fala DIF, o cara já sabe até o que é. E gerar essa relação mais próxima com a empresa, que é um direito do cidadão, é um direito dele, do trabalhador. Exato. Não tem porquê nem questionar, não era nem para ele pedir, era para a empresa entregar independente, né? Exatamente. A gente, inclusive, recebeu algumas manifestações do cidadão relatando o seguinte, olha, eu fui pegar meu informe de rendimentos com a empresa, mas a empresa alega que está com um problema lá no PGD da DIF, no programa da DIF. Nesse caso, a gente tem um Fale Conosco só para tratar de problemas com o PGD da DIF. Né? Então, a empresa vai lá, manda a sua dúvida, qual é o problema que está ocorrendo, manda uma tela, um print, mostrando o erro do sistema, do PGD, e aí a gente vai dar a melhor orientação para resolver aquilo ali. Então quer dizer que existe um programa, um canal de atendimento só para DIF? Existe. Do informe de rendimentos, né? Existe. Hoje a gente tem no Fale Conosco da Receita Federal 18 assuntos. Né? CNPJ, CPF, tem o PGD da DIF, tem PERDECOMP, então 18 assuntos. E a nossa especialidade aqui na terceira região é o Fale Conosco, o canal de atendimento. Tem um Fale Conosco só para você saber qual é o canal de atendimento que você deve ir. É o pai, exatamente. Para ramificar. Exatamente. Então a gente pega manifestações do Brasil inteiro, são tratadas aqui na terceira região, Fortaleza especificamente, e dá uma destinação para aquele contribuinte. O canal é esse, o canal é aquele. A gente pretende, Leite, isso houve uma reunião semana passada com os coordenadores gerais de atendimento, com os chefes de divisão de atendimento do Brasil inteiro. A gente pretende implementar em breve a entrada estruturada do cidadão. O que é isso? É para que você, cidadão, não precise mais ficar sabendo qual é o canal de atendimento que você deve buscar. Não é você que deve saber se deve ir para o presencial, se deve ir para o chat, se deve ir para o Fale Conosco. É você chegar no site da Receita Federal, dizer qual é a sua demanda, qual é o protocolo que você quer e a partir dali ser distribuído para a equipe competente, sem precisar você ficar rodeando nos canais. Certo. Que legal, né? Muito bom isso aí. Facilita a vida do contribuinte, né? Talvez a gente ainda demore um tempo, porque isso envolve recurso financeiro, envolve recursos humanos, e a gente tem limitações. Obviamente que se a gente pudesse, a gente gostaria de ter, por exemplo, sei lá, se você conseguisse fazer todos os serviços digitalmente, a maioria hoje você já consegue, sim. 99%. Mas ainda tem alguns residuais que só faz na unidade presencial, que é um exemplo. Protocolo são casos bem residuais. Protocolo da que se refere o artigo 178 da IN 1700. São casos residuais. Mas a maioria faz no formato digital. Mas existe aquela sociedade, aquele contribuinte que é uma pessoa avessa ao digital, que tem dificuldade. Sim, né? Então, se a gente pudesse, a gente gostaria de ter recurso financeiro e humano suficiente para ter uma unidade da Receita em cada município desse Brasil. Infelizmente não é possível. Infelizmente, né? Mas o acesso via os meios eletrônicos dá para atingir um público muito bom, né? Doutor, uma das coisas que eu sou fã da Receita Federal no quesito tecnologia, avanço, atendimento, eu sou fã. Não resta dúvida que o atendimento ainda presencial ainda é de grande valia, inclusive para uma boa parte da população. Mas ainda... Eu sou fã desde então, tá? E sempre digo, eu não sei se mas eu digo, como usuário, eu digo que a Receita Federal tem o melhor sistema de informática, de tecnologia. Eu não posso dizer do mundo, porque eu não conheço o mundo, mas do Brasil não tem melhor. É verdade. E eu digo sempre para a minha equipe, que digo, olha, antes de fazer qualquer consulta, pesquise, que lá tem. Às vezes dá trabalho porque é muita informação e você precisa percorrer um determinado percurso para chegar onde você quer. Mas tem lá. Tem a informação lá. E isso é importante. E a população precisa se familiarizar mais com isso, né? Então, eu acho isso... E no quesito imposto de renda pessoa física, em especial, porque o público é bem maior, diferente da pessoa jurídica, né? Um número bem mais significante, ou seja... Eu imagino que os usuários são o número bem mais significante, né? É verdade.
Voltando aqui lá para aquele limite, quando o senhor falou de 33.888 anual. Mas eu queria lhe questionar alguns pontos que eu tenho certeza que é dúvida de muita gente. Por exemplo, eu não ganhei 33 mil reais, 34 mil reais no ano, mas eu ganhei 10 em janeiro, aí passei fevereiro e março, não recebi, em junho eu recebi outro pedaço, em setembro, e ali eu ganhei 10 mil, por exemplo, no mês, aí lá na frente eu ganhei mais 5, somando tudo deu 25. Eu lhe pergunto, por eu ter ganho aquele valor em determinado mês, 10 mil reais, eu tenho obrigações com o fisco de pagar imposto? Veja bem, Leite, aquele limite, né, dos 33 mil é um limite anual. E aí a gente vê que muitas vezes o contribuinte trabalhou, às vezes, num determinado mês, ganhou 10 mil. Né? Ou trabalhou até janeiro, por exemplo, aí saiu daquela empresa, foi demitido, não sei. E muitas vezes, naquele mês, naquele ano ele não atingiu o limite, em 2024, mas naquele mês ele teve retenção de imposto. Né? Aqueles 10 mil reais, que foi o rendimento tributável dele naquele mês, ele teve retenção na fonte. Ou seja, embora esse contribuinte não seja obrigado a declarar o imposto de renda, se ele fizer a declaração, ele muito provavelmente tem restituição. Né? Porque como ele não chegou ao limite e ele mesmo assim teve retenção, ele pode fazer a declaração e obter essa restituição. Receber, né? Que legal, né? Então ele está obrigado por força do mês, do montante recebido no mês, né? Mas ele não está obrigado a declarar. Exatamente. É uma condição dele, né? Quer receber isso aqui, declara. Exatamente. E foi assim, Leite, que surgiram os núcleos de apoio contábil fiscal. Era muito comum um cidadão chegar no guichê da Receita Federal e a gente orientar isso. Olha, pelo que eu estou vendo aqui, o senhor não é obrigado a declarar. Mas, se o senhor declarar, o senhor tem aqui, sei lá, R$100 de restituição, né? Porque determinado mês houve uma retenção. E aí ele dizia, onde é que eu faço a declaração? É aqui na Receita? Não, não. O senhor tem que procurar um contador ou então o senhor próprio baixar o programa e fazer a sua declaração. Ele dizia, mas eu não tenho conhecimento. Aí dizia, então vá até o contador. Aí ele ia para casa, depois de um tempo ele voltava de novo dizendo, olha, eu fui procurar um contador, mas ele me cobrou, sei lá, R$150 para fazer a minha declaração. E eu tenho uma restituição de R$100, então não está valendo a pena. Então como é que eu resolvo esse impasse? E foi aí que a gente teve a ideia na Receita Federal de fazer parceria com as universidades para que a gente treinasse os alunos de contabilidade daquelas universidades e eles pudessem auxiliar aqueles cidadãos de baixa renda a fazer a declaração. Sim. É um público que não compete, Leite, com o público do profissional contábil. Sim, sem dúvida. Não compete de forma alguma. E aí o que acontece? Hoje aqui na região de Juazeiro, por exemplo, a gente já tem parceria com a UFCA, com a Unileão, com a Uninasal. Eles têm atendimento ao cidadão, o cidadão vai lá e recebe orientação totalmente gratuito, sai de lá com a declaração feita, se for o caso, se precisar, ganha o cidadão que não precisou pagar o contador, porque isso ia ferir o direito dele de receber aquela restituição, de certa forma. Sim. É bom para aquele aluno da faculdade, porque ganhou experiência prática, está sob a orientação do supervisor, o professor dele, e é excelente para a Receita Federal, porque a gente tem para onde mandar esse contribuinte sem deixar ele na mão. Que legal, né? Essas são atitudes dessa natureza que nós as denominamos de cidadania, né? E todo mundo sai ganhando. O cidadão, a universidade, a própria Receita, né? É isso que a gente mais tem buscado, é fazer essas parcerias de forma a maximizar a cidadania, né? A dignidade da pessoa. Era uma situação muito constrangedora para a gente, no atendimento da Receita Federal, não ter para onde mandar esse contribuinte ficar realmente assim de mãos atadas, né? Muitas vezes o cidadão, Leite, ele chega na Receita Federal com dúvidas de imposto de renda que não são mais fornecidas nos guichês, nas orientações. Por quê? Desde o início da pandemia, houve a edição de uma portaria da Receita que tirou das unidades presenciais a atribuição de orientação. Essa atribuição de orientar, como era comum antigamente chegar no atendimento presencial e receber a orientação, ela passou para os canais digitais. Hoje a orientação ela deve ser feita, se caráter genérico, pelo Fale Conosco, e se algo mais específico, pelo chat RFB, que o contribuinte acessa lá no portal ECAC, no site da Receita, conversa com o servidor da Receita, né, por mensagem de texto. Então, é complicado quando você tira essa orientação, essa atribuição de orientação das unidades presenciais, passa para os canais digitais, e aí o presencial, aquele contribuinte, aquele cidadão que não tem intimidade, às vezes não tem um celular, ou tem, mas não sabe acessar direito. É natural, né? Eu acho que ninguém é obrigado, mas
Muita gente, eu acho que passa por essa situação e, de certa forma, é constrangedora, né? A gente precisa respeitar acima de tudo. Sim. Eu sou muito atento nesse quesito de atender essas pessoas também, doutor, lá na nossa empresa. Eu procuro fazer isso também, independente de reconhecimento financeiro, tá? Dependendo. Você conhece as pessoas pelo comprovante, pela conversa, pela postura, três palavrinhas de diálogo ali, você conhece a pessoa, atende, faz, acabou-se. Quanto é? Só o seu aperto de mão para mim já me deixa feliz, né? É verdade. E a gente cobra de quem tem é mais complexo e pode pagar. Né? É verdade. Estou conversando aqui com o Dr. Newton Oliveira, ele que é analista tributário e também supervisor de atendimento da terceira região fiscal da Receita Federal do Brasil, falando sobre imposto de renda, pessoa física. Dr. Newton, vamos beber água? Bora. Por favor. O senhor aceita um cafezinho? Com certeza. Por gentileza. Preparado aí com muito carinho, viu? Obrigado. Você quer conhecer um pouco mais sobre imposto de renda pessoa física? Está obrigado ou não? É só ficar ligado, nosso intervalo é rápido, o tempo de nos deliciarmos desse cafezinho. Fique ligado. Gente, de volta aí nesse segundo bloco do programa Café com Leite, com muito orgulho, com muito carinho aqui, com muito respeito, conversando com o Dr. Newton Oliveira aqui, falando sobre imposto de renda pessoa física, período em que nós estamos vivendo neste momento, período em que você deve refletir se você deve ou não, quando cidadão e ou quando obrigado, né, prestar contas com o governo, com o tradicional, aquele conhecido leão. Mas não tenha medo do leão, o leão não morde não, o leão está ali só para dizer, se cuide. E o leão é bonzinho, desde que você faça as coisas certinho, não vai ter problema, né? Por que pensar num leão agressivo se você cumpre suas obrigações? Bom, refletir sobre isso. Converse com seu contador, consulte a Receita Federal, converse com alguém que declarou, verifique se você está nesse contexto da obrigatoriedade e, de repente, você poderá ser beneficiado em detrimento de uma restituição ou também será beneficiado por pagar, que também não deixa de ser uma obrigação de lei, tá certo? E o meu convidado de hoje, de forma muito espontânea, muito tranquila, expõe essas informações aqui para você, querido telespectador. Eu vou pedir permissão aqui ao meu convidado, né? Olha, porque você conhece aqui a queridinha, né? Café com Leite em Revista. Olha, gente, essa revista aqui deve ser a revista de cabeceira, viu? Aqui nós temos matérias de empreendedorismo, de saúde, de direito, de história. Tá? Temos uma matéria, a matéria da capa, escrita por nosso querido Renato Casimiro sobre o turismo no Cariri. Pega o seu exemplar na rua Delmiro Gouveia, 163. É de fora, não tem problema, manda uma mensagem, a nossa produção envia para você grátis. Aqui não tem custo nenhum para você. Ela é feita para você de coração. Essa daqui não, essa daqui é do meu convidado, doutor Newton. A sua está com a produção, tá bom? Doutor Newton. Falamos ali da questão da obrigatoriedade da declaração, apesar de que, se não me falha a memória, tem outros quesitos de exigência também, mas tem algo que me chama a atenção. Ora, se tem os quesitos da minha obrigação de fazer, né, e a minha obrigação de não fazer, ou seja, existe algum quesito em que eu ganho, por exemplo, superior a 33.888 e não esteja obrigado? Por exemplo? Leite, existem situações em que realmente o contribuinte ele não está obrigado a fazer a declaração do imposto de renda, né? Um dos critérios, por exemplo, é aquele cidadão que ele já consta como dependente em outra declaração, né? Normalmente ali é o pai que coloca o filho, né, como dependente. Então esse aí não tem que fazer a declaração dele isoladamente. E voltando à pergunta que você fez, a pessoa ganhando mais, né, de 34 mil, aí vamos arredondar esse valor, sim, de rendimentos tributáveis. Pode ter uma situação em que ela
não é obrigado a declaração, aí é que a gente vai entrar, Leite, também naquela situação da pessoa que pode ter, por exemplo, uma moléstia grave, né, definida em lei. Hum, A gente tem, por exemplo, ali a lei que diz o seguinte: olha, se você tem uma moléstia grave e os seus rendimentos são de aposentadoria, reforma ou pensão, né, você exclusivamente. exclusivamente esses rendimentos de reforma, aposentadoria ou pensão, conjugado com a doença grave, você é isento do imposto de renda. Hum, Mesmo assim, a gente está falando da isenção do pagamento. Aqueles rendimentos são isentos, mas não quer dizer que você não seja obrigado a fazer a sim. declaração. Tem que declarar, Tem que declarar né? mesmo assim. Aí, se eu tiver outro rendimento que não seja de pensão, por exemplo, né? Tiver, por exemplo, rendimento de aluguel, de um, sei lá, de uma outra movimentação aí. Aí, esses rendimentos, mesmo que você realmente tenha ali a moléstia grave, esses rendimentos eles são tributáveis, né? Rapaz, A quer dizer, a lei, pessoa doente ainda tem que pagar, né? a lei foi bastante Infelizmente. rígida nesse ponto, né, Leite? Dura Infelizmente, né? lex, sed lex. Dura é a lei, mas é a lei. E aí a gente vê muito aquele cidadão que ele, sei lá, ele deve estar ali na meia idade dele, mas já tem uma doença grave, tem um câncer, por exemplo, né? Uhum. Neoplasia maligna que a lei fala. Sim, Esse cidadão não está aposentado. Gasta todo o rendimento dele, às vezes, com aquele tratamento da doença. Infelizmente, ele não tem a infelizmente. isenção do imposto de renda. Por outro lado, aquele que pode ganhar 500 mil, 10 vezes mais. Mas porque é aposentado, é totalmente isento aquele rendimento dele. Se ele for aposentado, E é ter a moléstia totalmente. grave. Né? Que é a neoplasia maligna, Sim, doença sim. cardíaca grave, né? A síndrome da imunodeficiência adquirida, que é a AIDS. Enfim, então a gente tem essa distorção na legislação, a gente tem um viés de injustiça aí. E é por isso que muitas vezes o cidadão chega nas nossas unidades de atendimento, nos nossos canais, dizendo: olha, eu tenho câncer, eu gasto todo o meu rendimento com o meu tratamento, né? Ou eu tenho AIDS, Ainda tem que pagar eu imposto ainda de tenho que renda, pagar né? imposto? Infelizmente, sim. E aí, nesse momento, eventualmente, esse cidadão ele acaba entrando no judiciário, acaba entrando com um processo para ver se ele obtém a isenção. E em alguns casos, ele obtém, sim, na justiça esse direito. Tá certo. E busque seus direitos, né? Se achar que deve, até porque merecedor até, já está passando por tantos problemas, né? Mas, Exatamente. enfim. Administrativamente, ele não vai ter sucesso, mas judicialmente pode ser que ele obtenha. Até porque esses casos que a pessoa tem a moléstia grave e o rendimento é de pensão, aposentadoria, reforma, o contribuinte ele normalmente pensa que vai chegar lá na Receita com o laudo médico, né? E vai dizer: olha, eu vim dar entrada aqui na minha isenção. E não funciona dessa forma, Leite. Na verdade, o próprio contribuinte aqui declara que aquele rendimento dele é isento, né? Se ele já tiver transmitido a declaração dizendo que aquele rendimento era tributável, ele retifica, diz: olha, esse meu rendimento aqui é isento, porque eu tenho uma moléstia grave e é um rendimento de aposentadoria. Então você bota ali como isento, você vai cair na malha fiscal, a Receita precisa analisar essa sua documentação, e aí você é intimado, apresenta aquela documentação e é liberada a sua restituição, se for o caso. Busque seu direito. Se você Exatamente. entende que tem, busca, até porque está previsto na legislação, está previsto na Constituição, vá buscar, né? Exatamente. Se A você gente acha que se vai ganhar ou não é outra coisa, mas busque, né? Exatamente. A gente tem na Receita Federal um Fale Conosco só para tratar dessa isenção, né? Fale Conosco de Imposto de Renda, ele tem lá um campinho só para tratar dos contribuintes que têm dúvida de como é que faz essa isenção. E hoje você não precisa mais ir na unidade presencial. Você faz tudo pelo site da Receita Federal, sem precisar estar se deslocando, sem precisar estar gastando combustível, se arriscando no trânsito, esperando na fila, né? Sim. A gente hoje deixa o Então, atendimento residual para casos tem residuais. como fazer essas consultas pela internet, até no próprio celular ali, né? Pelo celular, você pegou um celular na mão, um celular com acesso à internet, você tem acesso a tudo. A gente tem o aplicativo A Receita tecnologia Federal, facilita a vida de muita gente, né? facilita demais. Hoje, em qualquer lugar do mundo, você é atendido, né? Aquelas pessoas que são de uma cidade onde tinha unidade da Receita e aquela unidade foi tirada, ela apenas está se igualando à maioria das pessoas que sempre moraram em cidades onde nunca teve unidade da Sim, Receita. sim. Sempre precisavam viajar para ter acesso ao serviço, né? E hoje não, com o celular você obtém acesso a todos esses serviços, orientação, protocolo de processo, conversa com o servidor para ver por que você pagou um débito e aquele débito não deu baixa lá no extrato fiscal. Você conversa com o servidor para ver o processamento da sua declaração, por que está em malha, né? Então, tudo hoje você faz à distância com o celular na palma da mão. Que bom, que bom. E as isenções, o senhor falou nessa questão aí das pessoas com moléstia grave, mas tem outro benefício fora esse? Não. Por exemplo,
é comum as pessoas questionarem. Olha, meu pai tem 80 anos, ou as próprias pessoas, o próprio cidadão chega, eu tenho 80 anos, mas ele está recebendo, né? Ele está obrigado a declarar? Leite, excelente pergunta. A gente vê muito isso, né, nos nossos atendentes recebendo esse tipo de pergunta. Veja bem, quando a gente declara, quando a gente faz as regras, né, ali do imposto de renda, as regras de obrigatoriedade, elas não falam nada sobre a idade. Né? Então pode ser... Em nenhum momento, realmente. Em nenhum momento. Né? Só fala o quê? Nos limites tributáveis, nos rendimentos isentos, se você tem um patrimônio acima de R$ 800 mil, né? Então em nenhum momento fala de idade. Então sim, uma pessoa pode ter 80, 90, 100 anos e ainda está obrigada a fazer a declaração do imposto de renda. Só o fato de ter mais idade ou menos idade não quer dizer nada. Uma criança, por exemplo, com alguns meses de vida, nasceu em dezembro de 2024. Às vezes já tem um patrimônio de 1 milhão, por exemplo, sim, dependendo da família. Sim. Pode ser que tenha uma pensão, né? Sim, e já ultrapassou aqueles 200 mil da pensão alimentícia, ela é obrigada a declarar quando chega o imposto de renda. E a criança pode ser titular da declaração? Pode ser titular. E um detalhe que eu acho interessante é o seguinte, a lei não interessa. São Paulo, Acre, aqui Iguatu ou Paraná. É uma só, né? A lei é uma só. A gente precisa esclarecer isso para o cidadão, que, na verdade, a lei é feita pelos nossos representantes políticos. Sim. E aí a Receita Federal é um órgão executor, principalmente. Né? O nosso só objetivo, cumpre a lei. A gente cumpre a lei, né? O cidadão, normalmente ele tem raiva da Receita porque tem que pagar o imposto, tem raiva da Receita porque é cobrado. Os cobradores de impostos biblicamente, nunca foram bem vistos, né? A César o que é de César, né? Desde aquele tempo a gente não tem uma boa imagem, mas a gente apenas está cumprindo o nosso dever, que é cobrar para arrecadar. E com esse dinheiro, investir em saúde, investir em educação, segurança, pagar os profissionais, os professores, os médicos da rede pública, enfim, uma série de serviços que muitas vezes a gente não se dá conta. Eu costumo fazer uma analogia para que o cidadão comum entenda com o condomínio. Né? Às vezes você mora num condomínio que não tem piscina, não tem nem playground, e você paga um condomínio caríssimo. R$ 700 por um condomínio que às vezes não tem nada. E aí você pensa, mas por que é tão caro? E aí você, quando vai olhar as contas, é que você percebe, mas o porteiro custa tanto, a iluminação da área comum, a limpeza. E aí você vê, nossa, realmente gasta tudo isso sim. Coisa que é o seu normal, porque todo dia você vê aquele condomínio limpinho, todo dia você vê aquele condomínio bem iluminado, o porteiro recebendo as pessoas, aí você não se dá conta, né? E aí a gente vê muito aquele comentário, mas eu pago tanto imposto e não vejo isso de volta em serviços, né? Talvez a gente realmente pudesse ter melhores serviços, ter uma gestão melhor, né? A gente observa que tem hospitais que funcionam melhor, outros que não estão bem, colégios que são procurados, as vagas são limitadas e outros que acabam sobrando vagas. Tem bolsões de eficiência na gestão pública. Então a gente também faz a analogia com o condomínio. E aí é uma nova vertente de fiscalização, né? Do povo contra lá, né? Exatamente. Quando tem a reunião do condomínio, quem é que comparece? Todos nós já temos a aversão, né? É verdade. E a gente poderia ter mais essa fiscalização, ver aqui onde é que o dinheiro está sendo investido. E aí eu lembro aquela questão da destinação do imposto de renda. Sim. Né? O cidadão hoje, quando faz a declaração do imposto de renda, na própria declaração, ele tem o poder, Leite, de destinar uma parte do imposto para um projeto de caridade. Como? Por meio da doação ao fundo dos idosos ou das crianças e dos adolescentes. Né? O cidadão ele pode doar até 6%, 3% para um, 3% para outro, até 6% do seu imposto para essas instituições de caridade. Ou seja, todo o restante do seu imposto que você paga fica com os governantes. Eles que decidem para onde vai aquele recurso. É uma decisão política. Se aquela cidade precisa de mais investimento em educação, se o governo federal precisa fazer um hospital melhor, mais 6% você pode dizer onde é que o governo aplique. Então você diz assim, olha, eu quero que aplique no Fundo Municipal dos Idosos de Juazeiro do Norte. E aí o fundo depois é repassado uma parte do valor para aquelas instituições que cuidam de idosos. Ou eu quero passar aqui para o Fundo Municipal de Crato, Barbalho, qualquer outra cidade que você... Em qualquer cidade do país, né? Do Brasil. Brasil. Né? Então você pode ali destinar uma parte daquele seu imposto. 6%. Né? Até 6%. Do valor do imposto, é isso? Exatamente. Do valor do imposto a pagar. Então eu posso destinar 6%, eu tenho lá R$10 mil a pagar, eu posso destinar R$600 para onde é o fundo do idoso, da criança e do adolescente. Né? E aí recentemente a gente esteve numa instituição lá em Fortaleza
que tira os jovens ali da rua e ensina música a eles, ensina a tocar balé, ensina a fazer programas de TV como esse aqui, Leite. Um trabalho belíssimo, que a gente chega lá e vê aquilo ali, lá na Barra do Ceará, a Casa Vovó Dedé. A gente vê o quanto esse recurso é necessário para essas instituições, né? Fundo dos Idosos e Fundo das Crianças e do Adolescente. A gente sai até de lá, dessas instituições, com mais vontade ainda de trabalhar, de fazer mais pela sociedade. Bom, eu queria lhe dizer, doutor, que como contador que sou, eu já dei essa contribuição no quesito de induzir as pessoas, eu não diria bem induzir, de orientar os meus clientes que assim o façam, sabe? E muitas vezes alguns até questionam, eu digo, o que é que está saindo do teu bolso? Né? Porque não sai nada do bolso dele. Né? Ele vai deixar de pagar 10 mil reais e vai pagar 9.400 aqui, 600 aqui, você vai pagar, mas o meu valor é o mesmo, não vai alterar, não vai ser 11, vai ser 10. Exatamente. Apenas rateado e de forma consciente e, acima de tudo, ajudar quem precisa, né? Exatamente. Eu vou me comprometer com a produção aqui para a gente gravar um programa com o pessoal que tem umas pessoas aqui na região do Cariri que faz esses projetos, né, que não é necessário nem fazer um projeto, mas para a pessoa jurídica também que faz, eu vou convidar para a gente falar sobre esse assunto, nesse período agora que está muito em voga, para a gente falar sobre esse assunto. Mas vamos tomar mais um cafezinho? Bora! Gente, doutor Newton é o convidado de hoje, o tema Imposto de Renda Pessoa Física. Doutor Newton, mais água São Geraldo, né? Por favor. Com certeza. E mais um cafezinho preparado com muito carinho pela minha produção aqui, doutor. Por gentileza, tomar mais esse cafezinho aqui. Quer conhecer um pouco mais Imposto de Renda Pessoa Física, como doar um pouco daquilo que você vai pagar ao governo, como fazer essa redistribuição? Fique ligado, nosso intervalo é rápido, voltaremos já já. De volta nesse terceiro bloco do programa Café com Leite, todos os dias aprendendo cada vez mais com os nossos convidados, hoje de forma muito especial conversando com o Dr. Newton Oliveira, ele que é analista tributário, ele que é supervisor de atendimento da terceira região fiscal da Receita Federal do Brasil, ele que abrilhanta o nosso programa falando sobre esse tema, um tema imposto de renda pessoa física, né? Um tema que, quem não ouviu falar em imposto de renda pessoa física, né? Eu sempre faço essa pergunta, essa indagação, quem não ouviu falar em imposto de renda pessoa física? Não sabe o que é. Sabe aquela ideia também que você diz assim, eu pago meus impostos. Você sabe quais são os impostos que você paga? Mas você sabe dizer isso aí. Já, se você não disse, você já ouviu alguém falar essa expressão. Eu pago meus impostos, eu tenho meu direito. Eu concordo. Mas você sabe o que é que você paga? É muito importante, gente. Olha, para você cobrar dos gestores públicos, aí, como disse o doutor Newton aqui, os servidores públicos federais da Receita Federal do Brasil são agentes de cobrança, eles são cumpridores da lei. Mas a lei foi criada por aqueles que nós, lá em outubro, olha, número tal, aqueles dali foi quem criaram a lei. Então, eles estão meramente cumprindo a lei, ou seja, e cobrando a obrigação que nós, como cidadão, temos que fazê-lo. Tá? Então, reflita sobre isso, se você questiona, se você acha ruim, se você reclama, se o Brasil tem muito imposto a ser pago. Reflita sobre isso e pense na hora das urnas o que é que você vai fazer. Eu acho que é um direito, acho não, é um direito nosso de cidadão. E hoje nós estamos aprendendo um pouquinho mais ainda sobre imposto de renda pessoa física. E eu agradeço a sua companhia, eu agradeço a sua audiência. Esteja sempre ligado porque aqui só adiciona valor e conhecimento a você, tá bom? Doutor Newton. Doutor, rapaz, é comum, eu não sei se o senhor já ouviu isso aí nos meios de comunicação da Receita Federal, mas as pessoas chegarem para a gente e dizer assim, olha, eu estou com meu CPF cancelado,
Eu fui no banco e cancelaram. Eu não recebi minha aposentadoria, não consegui comprar algo, eu não consegui comprar um chip, como o senhor disse, de um telefone celular, porque meu CPF está cancelado. Quando é que isso ocorre? Muito bem, Leite. Às vezes o contribuinte diz assim, o meu CPF está bloqueado, o meu CPF está cancelado, e aí tem as situações cadastrais do CPF que a gente vai ver. E uma das mais comuns é o CPF pendente de regularização. O que é isso? É apenas aquele cidadão que é obrigado a fazer a declaração e não fez. Né? Muitas vezes por desconhecimento realmente. Não é nem porque ele perdeu o prazo, não. É porque ele não sabe nem o que é imposto de renda. Ele não sabe o que é uma declaração e por isso ele não faz. Então, é uma mensagem importante aí para o cidadão. Se ele tem dúvida se ele deve fazer ou se não deve, procura um NAF, procura um núcleo de apoio fiscal na universidade que ele vai saber se é obrigado ou não. E aí, quando o contribuinte está com esse CPF pendente, né, ele não consegue fazer realmente nenhum ato ali da vida civil, ele precisa fazer essa declaração do imposto de renda, enviar essa declaração para poder regularizar esse CPF. E falando em CPF pendente, CPF cancelado, a gente tem muito, Leite, uma demanda dos golpes, né? Pessoas golpistas, fraudadores, estelionatários, querendo se aproveitar da boa fé do cidadão para dizer o seguinte, olha, manda um e-mail, manda um SMS, manda uma mensagem de WhatsApp dizendo, olha, se você não pagar isso aqui, o seu CPF vai ser bloqueado, você não vai mais poder movimentar sua conta bancária, uma série de ameaças, ou então seu CPF precisa que você clique aqui nesse link, informe aqui esses dados para a gente atualizar. Tem muito esse tipo de golpe. Infelizmente, demais. E a gente precisa alertar o cidadão para uma coisa fundamental. Eu não digo mais nem assim, não clique em link suspeito, eu não falo mais isso. Receita Federal não manda SMS, e-mail, nem mensagem de WhatsApp com link, arquivo, cobrança, boleto, de qualquer forma. Não manda. Quando a Receita quer se comunicar com o cidadão, é pela comunicação via postal, via correios, e mesmo assim tem golpista aproveitando disso. Manda lá uma comunicação falsa, muito parecida com as nossas, mas com um link diferente. Então, você paga, o dinheiro cai na conta dele. O dinheiro cai na conta do golpista. E se isso acontecer... Teve recentemente os DARF do Simples Nacional. Exatamente. Inclusive, eu tinha uma cliente que chegou para ela pagar 12 mil e poucos reais e ela mandou para mim, imprimiu e mandou para mim. Disse, Leite, eu vou pagar isso aqui até hoje, que se não pagar, eu digo, me diga uma coisa, você vai pagar, vô? Pois me dê só 1.000. Só para eu rasgar esse papel velho aqui. Fui eu que mandei? Não. Então, por que você? Então, assim, do Simples Nacional chegaram demais recentemente aí, eles frearam aí, mas muita gente ainda pagou. Como você disse, de boa fé, bem intencionado, pensando que estava fazendo a forma correta e foi prejudicado, né? Às vezes a cobrança chega justo no momento que a pessoa estava esperando mesmo uma cobrança. Naquele momento, eu sei que meu contador falou que eu tenho que pagar aqui alguma coisa. Aí chegou aquela cobrança falsa, né? E a pessoa paga e, infelizmente, nesse momento só resta recorrer às autoridades policiais, ao judiciário, para reaver esse dinheiro, porque está na mão dos golpistas. A Receita Federal suspendeu, Leite, muitas CNPJs aí que tinham nomes parecidos com o do órgão. A gente chegou a pegar, por exemplo, Receita Federal Limitada. Quando o contribuinte ia pagar o boleto, era esse nome da empresa que aparecia. Receita Federal Limitada. O Ministério da Fazenda S.A. E aí, por algum motivo, esse CNPJ passou, né, no deferimento dessa inscrição, mas a Receita Federal suspendeu e está realmente indo atrás desses golpistas para minimizar os danos. Então é importante que o cidadão verifique. Tem dúvida? Se você tiver dúvida, acesse gov.br/Receita Federal. Pronto. Isso é o que vai tirar todas as suas dúvidas. Muito bem. Mas é impressionante. Inclusive, eu tenho outro programa curtinho de 20 minutos aqui na TV. É um programa chamado Dicas de Reticência. Eu falo de tudo. Inclusive, isso já foi objeto de um tema de uns 2 ou 3 programas. Sempre advertindo as pessoas. Receita Federal, Justiça, Polícia Federal, Ministério Público. Detran. Tá chegando demais do Detran agora, viu? Eu recebo diariamente. Não manda e-mail para você. Não manda. Não adianta perguntar. Não precisa perguntar. Deleta, exclui, apaga. Não perde tempo, né? Exatamente. E como a Receita Federal é uma fonte de receita, né? Então, o cara arrisca lá e nisso vai dando certo e vão pagando, infelizmente, né? Mas isso não deve, as pessoas não devem ter o processo de continuidade. Tem que ter muita, ou seja, aconteceu, esqueça, exclua e assunto encerrado, né? Exatamente. E se você tiver caído num golpe desse, ou mesmo ainda não caiu, mas está suspeito ali, denuncie na ouvidoria da Receita. Acesse lá o site
E aí dentro de canais de atendimento tem a ouvidoria. O contribuinte denunciando e a gente fica sabendo de cada vez mais golpes pelas denúncias que os cidadãos fazem. E assim é que a gente consegue precaver mais, né? Prevenir mais esse cidadão para não cair nesse golpe. Aí, enfim, não tem link suspeito. Existe apague qualquer mensagem no ambiente digital que se faça passar por Receita Federal ou outro órgão qualquer que não se comunica dessa forma com o seu cidadão. Muito bem. Ele é analista tributário, eu converso com o Dr. Newton Oliveira aqui no programa Café com Leite. E o nosso tema é Imposto de Renda Pessoa Física agora em 2025. Lembrando que você assiste as edições do programa Café com Leite de segunda a sexta-feira a nível regional, na TV Café com Leite, na TV Verde Vale, na TV Cariri, nas redes sociais, no YouTube, no Facebook. De todas as formas eu estarei aí presente, me deliciando de um cafezinho, mas em especial sempre te mantendo bem informado com os nossos convidados, assim como hoje estou conversando com o Dr. Newton Oliveira, ele que é analista tributário da Receita Federal do Brasil, e abrilhanta o nosso programa de hoje falando sobre esse tema, né? Imposto de renda pessoa física. E se você não fez, o que fazer? Multa, doutor? É isso aí. Quem é obrigado a fazer a declaração do imposto de renda e não fizer até o dia 30 de maio, que é o último dia... 30 é o último dia útil, né? É o último dia útil do mês de maio. Se não fizer, e aí vai fazer fora do prazo, vai pagar uma multa que é pelo menos R$ 165,74, né? Essa multa vem congelada 10 anos já, não tem ou mais? Já há bastante tempo é esse valor, né? E ela pode crescer, ela pode aumentar até 20%, né, do valor do imposto, mas para a maioria da população, né, aqueles que deixam de fazer é porque realmente é um valor baixo e aí fica nesse valor. Se a pessoa tiver algum valor a restituir na declaração, quando fizer, vamos supor, tem lá R$ 200 a restituir, né? A Receita Federal não restitui os 200, a gente abate aqueles 165, que é a multa, e a pessoa recebe o restante, né? Aqueles quase R$ 35 ali. Então é importante o cidadão se atentar se está obrigado ou não, né? Se a pessoa tiver dúvida, ou procura o NAF, ou ela pode fazer a declaração, porque também não tem problema nenhum. Tem aquelas pessoas que são obrigadas, mas se você não é obrigado, você também pode transmitir a sua declaração, não tem problema nenhum nisso. Mesmo, não sou obrigado, mas eu posso transmitir após... Eu tenho multa por isso? Não. Aqueles que não estão obrigados podem transmitir após o prazo da declaração que não vão receber multa, né? Muita gente, inclusive, não é obrigado, mas gosta de fazer para poder ter o controle do patrimônio, Tem né? um comprovante até, né? Isso. Tem gente, por exemplo, que faz a declaração, Leite, apenas com dados cadastrais, sabe para quê? Para dizer o seguinte, olha, eu sou isento, eu só transmito a minha declaração com valores zerados. Não pago imposto porque eu não tenho rendimentos. É uma forma que a pessoa tem de comprovar de que não tem rendimentos. É declaratório, né? A gente tem a lei que diz isso. É você próprio que declara a sua situação financeira. Bem, legal. São pontos relevantes que não são muito levados a destaque, porque a gente se preocupa sempre com aqueles que têm obrigação, mas é importante que façam apenas por uma questão documental, né? Então, Exato. Indo lá para aquela questão do cancelamento, aí eu descobri, ou melhor, uma instituição financeira ou uma loja me disse que meu CPF estava lá, popularmente citado, cancelado, né? O que fazer, doutor? Eu tenho que ir buscar quem? A Receita Federal? Ligar para os meios de comunicação? É importante a gente fazer aí uma diferenciação. Muitas vezes o cidadão fala que o meu CPF está cancelado, quando na verdade ele quer dizer apenas o quê? Que aquele CPF tem restrições no comércio. Tem restrições, né? Está com uma negativação no comércio, na SPC, no Serasa, nos órgãos de proteção ao crédito. Então aí a gente tem que fazer essa diferenciação. Para a Receita Federal, o CPF é meramente um cadastro, né? O cadastro das nossas pessoas, dos nossos cidadãos. E aí no comércio aquele CPF pode ter alguma restrição, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Um CPF nunca fica, Leite, o CPF nunca fica cancelado, nunca fica bloqueado, suspenso, porque o cidadão tem dívidas no comércio. Também não fica suspenso porque tem dívidas na Receita. Você pode dever milhões na Receita e o seu CPF continua regular, porque ali é um cadastro. Ele não se confunde com a tua situação fiscal. Né? Então, se você chegar em algum lugar e disser assim, olha, o seu CPF está cancelado, está pendente, está suspenso, a primeira coisa que você deve fazer é o seguinte, acesse o site da Receita e verifique a tua situação cadastral. Se o teu CPF estiver pendente de regularização, é porque tem alguma declaração que você falta enviar. Seu CPF está suspenso, meramente dados cadastrais. Está faltando a naturalidade, está faltando o nome da mãe, ou o seu Souza é com Z e no cadastro está com S. São situações cadastrais. Basicamente, são essas duas situações aí. O CPF cancelado propriamente dito, esse é bem mais raro, porque normalmente é aquela pessoa que tinha ali 2 ou 3 CPF, às vezes nem sabia, né? E aí a Receita vai e cancela um deles para que você fique utilizando apenas um.
Muito bem. Se regularizou, voltou ao normal, é ativo. Voltou à regularidade, pode usar o CPF normalmente. Lembrando que, quando você regulariza o CPF na Receita Federal, ainda demora alguns dias até que, por exemplo, o Detran, a Casa da Cidadania ou outro órgão público ou privado enxergue aquele CPF como regular, né? Porque a base deles não é online com a da Receita. Demora um tempinho a atualizar, alguns dias normalmente. Em geral, aí uma semana até no máximo. Então, regularize seu CPF na Receita, se estiver irregular. Pelo próprio site você faz isso, não precisa mais se deslocar às unidades presenciais. Regulariza e aí depois de um tempinho você comparece àqueles outros órgãos para praticar os demais atos da vida civil. Gostei dessa informação, ou seja, ele nunca vai ser cancelado, exceto se o cidadão, né, muitas vezes até dura se ele chegar a óbito, né? Exatamente. Quando acontece o óbito, né, o cancelado era uma situação que acontecia antigamente. Hoje tem lá a situação bem titular falecido, né? Com essa situação titular falecido, ele consegue dar andamento aqueles processos de inventário no cartório, judicialmente. É necessário ainda até conclusão final, né? Exatamente. Doutor, eu preciso fazer um intervalozinho rápido aqui, mas vamos tomar um cafezinho? A gente volta já, tá bom? É rapidinho. Meu convidado de hoje, doutor Newton Oliveira, ele que é analista tributário da Receita Federal do Brasil, abrilhantando o nosso programa de hoje falando sobre imposto de renda pessoa física. Eu vou fazer um intervalo comercial, eu vou tomar um cafezinho aqui com o meu convidado, doutor Newton, mas eu volto já, fique ligado. Falei que era rapidinho, já me deliciei de um cafezinho, já bebi uma água mineral São Geraldo, mas agora eu quero só agradecer aqui a doutor Newton por esse momento. Doutor, muito bom, viu? Descontraída, objetiva, né? Fomos, digamos assim, na ferida, né? Eu acho que isso é muito importante porque o importante aqui é chamar a atenção, é tirar as pessoas da zona de conforto, se levantar do sofá, cumpra sua obrigação de cidadão, e tá tudo bem, né? Exatamente. Muito obrigado, doutor. E volto mais vezes aqui, que será um motivo de alegria e honra recebê-lo aqui, viu? Prazer é todo meu. Foi um prazer falar com os nossos telespectadores. Dá um recado final aqui. Quer receber a sua restituição logo? Corra, faça logo a sua declaração, né? Utilize o Pix, utilize a pré-preenchida para que você tenha prioridade na sua restituição. Que bom. E aí a mensagem final para o cidadão é essa. Tem dúvida? Procure os canais de atendimento da Receita Federal, procure os NAFs da UFCA, da Uninasal, da Unileão para tirar suas dúvidas. Que bom. Muito obrigado mais uma vez. Viu? Obrigado. E a você que nos acompanhou até agora, muito obrigado pelo carinho da sua companhia, obrigado pela sua audiência. Eu quero aproveitar e mandar um abraço aqui para a dona Girlene Carneiro, lá em Morada Nova, as pessoas que acompanham o programa, né? Professor Zacarias, na Lagoa Seca, Lúcia Alecrim, em Barbalha, Soraya Santos, na cidade do Crato, Rodolfo Mendes, no bairro São Miguel. São Miguel tem Juazeiro e tem Crato, né? Lucas Galdino no Triângulo, Wilson Marques no Horto, aqui em Juazeiro do Norte. Gente, aos domingos, às 23 horas, não vá dormir sem se deliciar de um cafezinho, porque a companhia do Café com Leite é certeza. Beijo a todos, fiquem com Deus. Lembrando, acompanhe esta e todas as nossas edições lá no site tvcafecomleite.com.br e aprenda mais. Beijo a todos, fiquem com Deus e que Deus os abençoe. Tchau, tchau, até lá.